Falar aqui sobre um assunto muito legal, com uma pessoa muito legal, que é a Luísa. A gente vai falar sobre rivalidade entre mulheres. Ela é ex-namorada de um ex-namorado meu, sei lá, na época a gente não ia muito uma com a cara da outra e... A gente teve os problemas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso no geral. Vamos começar por onde tudo começou, é mesmo? Eu e Manu, a gente se conheceu pela internet, né? Basicamente. Como muitas pessoas hoje em dia se conhecem. Mas isso faz muito tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Tipo, uns 5 anos, eu acho. 4. Muito mais. Foi tipo, sei lá, uns 8, 9 anos. Faz muito tempo. Porque era pelo Twitter. Eu tinha acabado de entrar no Twitter. Eu entrei no Twitter no ano que o Twitter lançou. Eu não assim. lembro. Faz tanto tempo que eu não Não lembro. existia Instagram. Quando eu te conheci. Eu te seguia no Twitter e você me seguiu de volta uma vez e foi por isso mesmo. Só que a gente nunca se falava. Quando lançou o Instagram não era essa rede social que é hoje em dia. O Instagram era um aplicativo, né, pra smartphone. Tipo, era uma coisa bem pessoal, assim, pra postar foto. E aí eu lembro que quando começou a virar uma coisa de pessoas seguindo outras e tal, eu lembro que eu sincronizei direto com o Facebook, com o Twitter, eu tinha Manu nessas redes sociais e já cheguei seguindo ela direto e foi assim que as coisas aconteceram. Sim. E é só o que eu lembro, até porque faz muito tempo. Faz muito tempo. A gente se falava poucas vezes, a gente comentava uma nas fotos da outra. Enfim, eram coisas muito efêmeras, assim, sim, era sim. muito de vez em quando, Sim. mas era como se você conhecesse aquela pessoa, porque... Você acompanhava a vida, né, ali na rede social. Cara, tem muita coisa que é bizarra, assim, eu vejo gente na internet que é tão presente no meu dia a dia que eu acho que já conheço aquela pessoa, que eu já faço parte da família dela. E a gente se acompanhava bastante, assim, na época ela namorava com um menino e tal, e tipo, mano, eu achava super legal, acompanhava, achava um casal legal e tal. E, enfim, era aquelas pessoas que a gente acompanha na internet e acha legal, e fala, mano, quer ser amiga um dia, enfim. Mas o que aconteceu? Um tempo depois, Luísa terminou com esse menino, né, e esse menino, depois de um tempo, pouco tempo no caso, veio a ser meu namorado. A gente se conheceu, enfim. E foi um período muito curto, porque, assim, eu não sei como, mas tinha algumas pessoas que me seguiam que também seguiam a Manu. Sim, comum, como acontece muito hoje em dia, né? E aí, como foi um período muito curto entre um relacionamento e outro, as pessoas acharam tipo, ué, mas esse menino não era namorado daquela menina ali que é do Rio e essa aqui é do Sul? E o que tá acontecendo aqui? E isso foi um problema, porque as pessoas não lidaram muito bem com essa informação. Que ela não se deu muito bem com essa informação, imagina. Imagina pra mim que tinha acabado de terminar um namoro, que nem eu sabia o que passava na minha cabeça, Sim. eu não sabia o que tava sentindo, que, enfim, tinha muita coisa acontecendo. O meu ex, que tinha se tornado ex apenas há 3 semanas, já tava namorando de novo. Foi E do nada, um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca tinha conhecido, nunca vou conhecer, me mandando mensagem anônima, mensagem no Facebook, perguntando o que aconteceu, xingando, falando, você não tá com raiva, você não... Sim. Coisa ridícula isso, e eu... Incentivando ali uma... Não, e eu não sabia de fato como eu tava me sentindo em relação a tudo isso. De primeiro eu fiquei muito triste, mas depois eu comecei a sentir um ódio que eu não sei de onde saiu, entendeu? E acho que foi isso que foi sendo alimentado por esses comentários e essas pessoas, e isso tudo foi, assim, bem nocivo. Sim. Eu lembro que na época, mano, quando eu comecei a namorar, eu até, tipo, eu nunca tinha sido uma amiga minha, foi como a gente falou, a gente sempre se acompanhou, sempre gostou das fotos de uma da outra, mas assim, era esquisito, tipo, ele foi meu primeiro namorado, então assim, foi muito esquisito, tipo, porque eu conheci ele através dela, e mesmo eu não sendo amiga dela, eu pensava, tipo, mano, ela não deve estar gostando do que tá acontecendo, e eu tava, tipo, eu me sentia responsável, e eu me preocupava com isso, mesmo não tendo relação nenhuma com ela, sabe? E então, tipo, comigo acontecia a mesma coisa, eu recebia várias mensagens, e as pessoas tinham umas que, tipo, ai, porque... Ou me xingavam, ou falavam, ai, você é muito melhor que ela, não sei o que. Pessoas que eu também nunca vi na vida, Exato. que, tipo, mano, caguei. E eram pessoas que, tipo, incentivavam a gente a odiar uma a outra, sabe? Num momento muito, tipo, delicado, assim, uma pra outra, sabe? Era um momento novo pra mim, porque eu nunca tinha namorado, enfim, quando a gente começa a namorar é tudo mil maravilhas. E pra ela, porque, enfim, tinha acabado de acabar o namoro com a mesma pessoa, então não... Meu primeiro namorado também. Enfim, não foi bacana, não foi legal. O que aconteceu que me deixou muito bolada nessa situação toda é que a Manu tinha muitos seguidores, muitos não era tanto quanto hoje em dia, mas eram muitos mais do que eu.
E eles todos criaram, tipo, um fã-clube pra me odiar, assim, de graça. Eu não tinha feito nada. Então, eu recebi muitas mensagens de ódio, mas eu também recebi muitas mensagens, tipo, do seu lado. Tipo, como se fosse uma briga, uma disputa. E pra mim, o que me incomodava mais eram as pessoas me xingando nas minhas fotos. Elas vinham no meu Instagram, elas desciam nas fotos mais antigas, que eram minhas fotos de casal, que eu não apaguei, eu não tinha apagado na época, eu apaguei depois que isso começou a acontecer. E vinham falar, nossa, mas eles são um casal muito melhor agora do que vocês dois eram. E eu lembro que foi esse comentário que me fez apagar minha conta do Instagram. Foi quando eu apaguei meu Instagram na época. E aí eu lembro que eu apaguei meu Instagram e meu Facebook, porque não contente, as pessoas me mandavam um inbox no Facebook também, com prints aleatórios, prints deles dois. Tipo, um que a gente imitava as fotos. Exatamente. Juro, chocante. Não, era bizarro, porque assim, ele, meu ex, ele fez muitas coisas que ele fez comigo no meu namoro, ele fez com a Manu, viagens, e as coisas que ele escrevia, que eram coisas que assim, que é tão surreal, que ele escrevia pra mim, que ficava gravado na internet, ele ia lá, parece que ele copiava e escrevia pra ela. Coisa. Isso é um dom. E aí as pessoas percebiam, sabe? E pra mim, assim, eu super me tocava. Eles estão rindo muito. E eu super Vocês estão bem melhor hoje, né? Mas assim, eram coisas que me tocavam muito quando ele falava, porque, meu Deus, era Só que eu, do outro lado da tela, eu li aquilo e eu ficava, gente, imagina, foi tudo mentira. Tipo, juro, é muito bizarro, assim, a gente passou por uma situação, assim, específica, sabe? Eu sei que nem todos os ex-namorados são assim, tá, gente? De jeito nenhum. Mas a gente pegou uma peça rara que puta merda, juro, tipo... Não tava no melhor momento, né, dele. Não. Mas assim... o que aconteceu foi que aí as pessoas faziam isso, elas começaram a perceber essas semelhanças, vamos colocar dessa forma, dos dois relacionamentos e começaram a fazer comparações. E essas comparações pra mim é que doeu mais, porque aquilo, assim, é um momento que você já tá sofrendo e você não precisa de mais coisas pra esfregarem na sua cara, sabe? E aí, não contentes em fazer essas comparações por inbox, as pessoas criaram um perfil no Instagram com prints colados, um do lado do outro. Cara, aquilo pra mim foi tão surreal. E eu lembro que eu tava assim, eu cheguei a ficar louca numa época. Eu tava tipo, eu não aguento mais! Eu não quero existir mais, eu não quero ver essas pessoas na minha frente. Aquilo foi me consumindo dessa forma, assim, eu criei um ódio pela Manu. Isso é real, assim. Eu fiquei tipo, cara, eu não quero mais ver a cara dessa pessoa em lugar nenhum, sabe? Eu quero esquecer que essa pessoa existe. Gente, pensa só, é uma coisa, tipo, pensa no seu pior momento. Pensa numa dor que você sinta por causa de qualquer motivo. E vem alguém e fala assim... e fala assim, não, e instiga você a sentir mais ainda. Tipo, você já tá com raiva, você já tá com tristeza, você já tá se sentindo mal o suficiente. E vem alguém e fala assim, não, cara, mas olha isso. Cara, olha isso. Isso não tá te fazendo mal. Tipo, cara, isso tá me fazendo mal. Para de me mostrar isso, sabe? Hoje em dia virou meio comum, assim, as pessoas, tipo um bullying, sabe? As pessoas, elas estão cagando pro sentimento das outras. Eu lembro que, imagina, eu que nunca tive nenhum relacionamento com ela, que eu sabia que eu não tinha o que fazer a respeito, sabe? Tipo, eu também, não é que eu era uma vítima, mas, mano, era meu primeiro namorado, eu gostava dele, eu não tinha nenhum relacionamento de amizade com ela, e ao mesmo tempo eu me preocupava com ela, só que, sabe, tipo, eu sabia que ela já não gostava de mim, que ela tinha aparentemente ela tinha um motivo pra isso, sabe? Porque, todo mundo acha hoje, porque é ex ou porque é atual do ex, a gente tem que odiar, a gente não pode gostar, enfim. Não, a gente tem que criar esse sentimento. Mas, então foi um negócio muito conturbado, assim. Eu sempre fui muito inocente, assim, com várias coisas. Até por eu acreditar em tudo que ele me falava, eu já era muito inocente. Mas eu me preocupava com ela, assim, tipo, até às vezes eu conversava com ele e falava, mano, por que ela me odeia, sabe? Por que ela não gosta de mim? Tipo, não que ela tenha que gostar de mim, mas, tipo, mano, eu nunca fiz nada pra ela, a gente nunca se fez nada. E aquilo me incomodava, e as pessoas, tipo, sempre tentavam deixar a situação pior, assim, era muito bizarro. A gente olha hoje e fala, mano, como assim? Sério que... Por que alguém quis fazer isso? As pessoas perdem tempo e, óbvio que a gente não é o único caso, isso acontece com 1 milhão de pessoas. Não só, tipo, ex atual, não só rivalidade entre mulheres, assim, mas eu acho que as pessoas, muito na internet, assim, gostam de cutucar o que dói no outro e gostam de lembrar, tipo, sei lá. Eu acho que é porque as pessoas, elas estão ali vendo diariamente, que nem eu falei antes, tão presentes na vida daquela pessoa, o seu cotidiano, que elas já acham que elas têm poder de opinar sobre, o poder de tomar alguma atitude em relação àquilo. Sim.
E isso pra mim é uma coisa muito difícil de digerir. Sim. Porque eu nunca tive essa atenção pra minha vida. Eu sempre vivi uma vida muito normal. Eu nunca tive essas pessoas opinando e de repente, do nada, da noite pro dia, Sim. um monte de gente. Foi exposta, né? Um monte de gente que, assim, foi como eu falei, eu nunca vi, nunca vou ver na minha vida. E eram muitas, tipo, pessoas muito mais novas que eu. E, assim, era tão bizarro, eu tava me sentindo em Gossip Girl, sabe? Era um negócio assim, uma novela. Foi bem... E assim, eu não tava preparada pra isso, você nunca tá preparado pra isso. Tudo isso mudou quando você veio falar comigo. Foi em 2014. Foi depois que acabou. Porque, óbvio, não deu certo, né? Até porque eu sofri muito nesse relacionamento também. Foi o que eu falei, meu primeiro namorado, a primeira vez, ai meu Deus do céu. E eu me toco muito assim com as pessoas, eu absorvo muito quando eu tô num relacionamento. Foi uma coisa muito ruim pra mim. Foi muito ruim, assim, tipo, minha família sofreu por mim, assim, eu achei que eu era louca na situação, eu que tive que ir atrás de um psicólogo, porque na minha cabeça, pelo que eu recebia dele, eu era a pessoa errada, eu era a pessoa que ia ficar sozinha, eu era a pessoa, enfim. Então foi um relacionamento que mexeu bastante comigo, assim, e depois que acabou, que eu resolvi que eu não merecia mais aquilo, que eu podia muito bem viver sem aquela pessoa, eu tinha essa vontade de falar com a Luísa em algum momento, assim, tipo, mano, eu tenho que falar com ela e falar o que aconteceu e falar que, tipo, que eu não gostava do que tava acontecendo, que eu não gostava de saber que ela não tinha um sentimento bacana a meu respeito, tipo, que eu sempre fui com a cara dela, que, enfim, queria acabar com aquela nuvem negra que tinha em cima da gente, que eu acho que não é necessário, as mulheres, elas não precisam ter isso uma com a outra só porque relacionamentos acabam e, tipo, e outra pessoa vai ocupar o seu lugar, no caso, entre aspas, né, mas vai existir outra pessoa, vai existir outro relacionamento e não é por isso que você tem que odiar a atual do seu ex, sabe? Então, eu fui falar com ela no Facebook faz uns anos, foi em 2014, você falou? Final de 2014. E, mano, eu nem lembro direito o que eu falei pra você me mandou as lembro. mensagens. Eu reli as mensagens. Eu achei muito nobre você vir falar comigo. Eu confesso que eu tava na rua quando eu recebi as suas mensagens. Eu fiquei nervosa. Eu falei, cara, não vou abrir essas mensagens agora, não sei que essa menina quer falar comigo, não sei se ela vai me xingar, não sei se ela vai, sei lá, o que ela vai fazer. E ela tinha mandado primeiro um textinho e depois ela mandou uns 3 áudios. E aí eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do conteúdo que tem nessas mensagens, entendeu? Então não vou escutar isso agora. Aí eu demorei pra responder ela e eu tava assim, meio nervosa. E aí eu escutei tudo e ainda assim eu fui meio tipo durona, eu tava ali com o pé atrás, eu não dei o braço a torcer de primeira, tipo, a gente conversou assim muito... Tá, beleza, então, tá tudo bem entre a gente, tá. E aí depois isso foi mudando, foi amolecendo, porque ela foi falando comigo de uma forma muito sincera. E eu percebi que era sincera, porque no início, quando ela mandou a mensagem, eu tinha aquela imagem dela, que foi a imagem que foi construída na minha cabeça, que eu construí na minha cabeça com tudo que tinha acontecido, com tudo que as pessoas me falavam também, que assim, a gente tenta não acreditar, mas a gente acaba acreditando um pouco. Eu fiquei ali, cara, tá me mandando mensagem, não sei porque você tá me mandando mensagem, e aí foi aquela mensagem de desculpa, falando, cara, não tem nada contra você, eu sei que você não gosta de mim, mas eu queria deixar claro que eu nunca fiz nada, tipo, proposital pra te magoar, eu tava vivendo a minha vida, eu tava vivendo o que aconteceu, mas nunca quis que isso fosse um problema pra você e tal. E eu assim, não, tudo bem, tá, não concordo com a forma que as coisas aconteceram, mas tudo bem. Eu respondi assim, muito superior, uma coisa meio ríspida, meio... Não queria dar 100% do braço de você, né? E aí ela, tipo, continuou me mandando mensagem, continuou mandando mensagem, tipo, muito fofa, assim, muito simpática e... parecia muito sincero, e aí eu comecei a desmanchar um pouco mais, eu comecei a dar o braço a torcer, e foi aí que a gente começou a, tipo, conversar, enfim, a gente tinha vivido uma situação muito parecida, e uma situação que a gente nunca tinha se encontrado antes, a gente nunca tinha conversado antes, então a gente viveu aquela situação se conhecendo, mas não se conhecendo, então... Quando a gente deu o braço a torcer e a gente conversou e fez as pazes, a gente tinha uma coisa muito comum, muito forte, que só uma podia entender a outra. Então isso foi meio que uma brecha pra gente conversar e se ajudar entre si. E foi isso que fez tudo melhorar, assim. Foi como botar uma pedra em cima do que aconteceu e seguir em frente. Sim. Porque até aquele momento, eu ainda não tinha engolido. Embora já tinha passado um ano. Já tinha passado um ano
e eu ainda tava sofrendo com aquilo. Durou muito tempo esse sofrimento. E isso só começou a se curar depois que a gente conversou. Isso é muito importante. É um processo que quando a gente se falou, foi como se a gente estivesse abrindo a ferida de novo. Só que dessa vez a gente tava, tipo, tirando o band-aid pra secar. Quando você tira rápido, assim, pra não doer, sabe? E era isso que a gente tava fazendo. E isso foi importante a beça, foi uma virada de página. E até hoje, né? A gente se fala assim, quando a gente conversa, a gente precisa desabafar em relação ao que a gente sente dessa questão, assim, outra, a gente se entende. É engraçado porque não tem como falar sobre isso com ninguém, assim. Ninguém entenderia. Tipo, às vezes é uma curiosidade, assim. Fui falar com ela esses dias sobre, enfim, o que você acha? O que tá acontecendo? O que você acha do que tá acontecendo agora com essa pessoa? Foi tipo, mano, conversar, porque eu vou conversar sobre quem? Com quem, na verdade, sobre isso, né? Não, e tem também a questão desse vídeo, né? Como a gente chegou à conclusão de fazer... Exatamente. Aí a gente teve que bater um papo antes, porque é muito delicado. Então, eu tô conhecendo a Manu pela primeira vez agora. A gente se viu pela primeira vez. Tem meia hora. Então, tipo, quando a gente chegou nessa conclusão de fazer esse vídeo, é um processo também, é delicado, então a gente tava se falando bastante até pra ver isso, pra fazer de uma forma legal e tentar abordar esse assunto com a nossa experiência. Sim. Eu falei com a Manu... Sim, ela me deu a ideia, achei fantástico. Eu falei com a Manu um tempo atrás, porque eu tava assistindo uns vídeos na internet sobre mulheres falando como acontece muito isso de você colocar uma contra a outra e se tornarem rivais, quando na verdade não somos rivais, somos, tipo, a gente vive as mesmas experiências, então temos muito mais a capacidade de nos ajudar do que nos enfrentar. Com certeza. E aí eu fui conversar com ela sobre isso, porque na hora me veio à cabeça ela. Eu tenho um blog e eu queria escrever sobre isso, mas óbvio que eu não ia escrever sobre isso sem saber se ela tava ok com essa situação, né? Porque, enfim, ela fez parte dela. E aí fui perguntar se podia e ela achou o máximo a ideia e acabou que esse texto virou um vídeo e a gente tá aqui. Estamos aqui hoje. O motivo principal, assim, desse vídeo é mostrar pra todas essas meninas e mulheres e, enfim, que tem essa mania, porque na verdade é uma mania, tipo, parece que é normal. Hoje, como eu falei, odiar a atual do ex... É um comportamento aceitável. É uma coisa normal, tipo, mano, ela é a atual do meu ex, pronto, odeio a mina, sabe? Tipo, é uma coisa muito da insegurança da mulher, eu acho, assim, tipo, sentir um sentimento tão ruim a respeito da outra mulher. Que é incentivado por uma sociedade que acredita que as mulheres não podem ser amigas, que elas não podem se entender, que elas não podem conversar entre si, que não há paz nesse tipo de situação. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo que teve esse tipo de comportamento naquela época e vai achar estranho, talvez não vai conseguir entender direito por que a gente tá aqui junto, sentado, gravando um vídeo, conversando, falando abertamente sobre isso. Mas é importante porque quando você passa por uma situação dessas, se você parar pra pensar, a única pessoa que vai entender o que você tá passando é quem tá passando junto com você. Eu, quando conto essa história, às vezes, tipo, eu nem conto essa história porque é tão louca que, né? Mas vocês não sabem, mas os nossos atuais namorados estão aqui atrás, tá? Escutando a história junto. Não, o Rafael tá rindo a peça ali. Mas assim, quando eu conto essa história, inclusive ele tá ouvindo essa história completa pela primeira vez agora, né? Porque é tão louco que eu acho que as pessoas não vão entender, então eu acabo nem tocando no assunto, nem falo nada. Eu converso com ela direto sobre isso. É reconfortante porque ela me escuta e ela me entende do mesmo jeito que eu escuto e entendo. É uma base que você tem, isso é necessário. Você não pode acreditar que aquela outra pessoa, ela é sua rival se você, assim, não olhou com carinho pra o que ela tá passando e se colocou no lugar dela. Então, é importante a Bessa falar sobre isso e é por isso que a gente tá aqui expondo a nossa história de vida. Exato. Porque, né, foi como as nossas vidas se cruzaram. E é importante muito pensar do outro lado, assim, eu mesmo, foi o que eu falei, eu mesmo não tenho nenhuma relação com ela quando eu comecei a namorar o nosso ex-namorado. Eu tinha aquele sentimento de preocupação com ela, assim, tipo, meu,
eu me preocupava com o fato dela não estar feliz naquele momento, dela não estar bem e de ela não gostar de mim. Eu não queria que ela não gostasse de mim, porque Não, afinal E eu sofri como se, tipo assim, fosse alguém muito próximo fazendo isso. Eu fiquei, por que ela tá fazendo isso comigo, sabe? E a gente não se conhecia. O que ela tem contra mim? Sabe o que eu fiz pra ela tá, tipo, fazendo isso comigo? Ela deve ser uma pessoa muito ruim, ela deve me odiar. Então isso é muito distorcido, assim, eu tenho, em partes, eu entendo, porque quando a gente sofre e a gente ama, a gente tá na flor da pele, assim, a gente faz muita bobeira, a gente cria muito sentimento que não precisa criar, sabe? Acho que... E é importante também passar por isso, reconhecer isso e superar por isso, assim, como a gente superou e hoje em dia a gente tá uma do lado da outra aqui, tá tudo certo. E também é muito legal falar que, cara, você precisa ter a sensibilidade de entender o que a outra pessoa tá passando. Então, não seja essa pessoa que vá criar mais intrigas, porque quando você tá muito sensível, quando você tá num momento de fragilidade, você é sim suscetível a ser influenciado pelos comentários alheios, pelas opiniões alheias. E eu definitivamente fui. Eu realmente fiquei brava com a Manu, eu ficava com raiva dela, eu concordava com as pessoas que falavam mal. Ou seja, ela me mataria se me visse ao vivo, entendeu, gente? Cometeria um crime, Cometeria mas um assim, crime. Depois eu entendi, cara. Primeiro eu me questionei do porquê que as pessoas estavam vindo até mim fazer esse tipo de coisa. E depois eu dei uma chance pra escutar o que ela tinha pra falar. E isso foi, assim, um momento primordial onde tudo mudou. Porque foi quando eu ouvi o outro lado. Então, eu não fiz o exercício de me colocar no lugar dela antes. Eu fiz só quando ela veio falar comigo. E isso foi muito importante. Porque, né... Senão a gente estaria nessa coisa até hoje. E é muito ruim, assim, eu acho que tem às vezes sentimentos assim, negativos, sei lá, mesmo que fosse contra ela, assim, são coisas que prendem a gente a uma história que já passou há muito tempo, assim, sabe? Tipo, de alguma maneira. Então eu acho que quando a gente consegue, tipo, fechar todas as portinhas, assim, deixar tudo resolvido, tipo, mano, tá tudo bem, eu não fiz nada, não fiz mal pra ninguém, sabe? Então quando isso tá tudo bem concluído, a gente consegue realmente seguir em frente do jeito que tem que ser. Mas a nossa ideia, assim, de fazer, na verdade a ideia dela, porque eu nunca imaginei que ela fosse ter essa ideia, porque ela falou, como a gente disse, ela falou sobre o blog, então eu achei super bacana. E eu acrescentei em falar do vídeo, porque eu acho que às vezes vendo e escutando as pessoas absorvem muito mais. Então... Eu fiquei muito nervosa com esse vídeo. Ela disse que tá nervosa há muito tempo já pra fazer esse vídeo. Eu mandei vários áudios falando assim, mas Manu, como é que é esse negócio de gravar vídeo? Muita gente vai ver. Mas assim, gente, a intenção aqui é só incentivar vocês a olhar com carinho sempre pro lado oposto. Somos mulheres e a gente não precisa estudar nunca. Às vezes não, a maioria das vezes é por motivo algum, assim, é de graça. E carregar esse tipo de sentimento por quem que seja, assim, independente de ser mulher ou não, é uma coisa que não faz bem pra nossa vida, assim. Tipo assim, a gente tá junto aqui agora e se vendo pela primeira vez e se dando bem, dando risada e tá tudo bem. É a prova de que realmente não faz sentido, sabe? Esse ódio gratuito realmente não faz sentido. Não, isso só faz mal. Faz muito mal pra quem tá sofrendo com isso, mas não tanto pra quem tá alimentando isso. Porque uma pessoa que nutre esse tipo de sentimento, ela tá nutrindo uma coisa muito ruim. E isso é sempre muito ruim pra qualquer um, assim. Não sejam essas pessoas. Não sejam essas pessoas. Pois é, gente. Então, assim, essa foi a nossa experiência. A gente não vai contar muitos detalhes, eu acho, sobre isso, porque é uma coisa também pessoal. E hoje eu vejo que, cara, eu fico super feliz com o meu ex-namorado do jeito que ele tá, com a namorada dele, com a mulher dele, enfim. E hoje eu estou aqui com ela, que também tem um namorado, que tá feliz, que tá bem. Eu tenho meu namorado hoje, entendeu? E estou amando. Então, assim, eu acho que quando a gente se liberta desse sentimento ruim, tudo flui. E é muito, muito, muito melhor levar a vida desse jeito mais leve, assim. Não tem nada pra declarar, mais nada pra dizer. Não, só que eu ouvi um áudio antigo seu, quando você me mandou mensagem lá em 2014, quando a gente conseguiu fazer as pazes assim, eu tô até chorando aqui. Sério, você vê como Aí ela assim, eu também tô. Ai, mano, eu também tô chorando. Ai, que bizarro. Isso foi em 2014, olha que bizarro.
pesquisar, nem lembrava disso. Pra você ver como, tipo assim, tinha uma muita coisa guardada. É uma coisa que realmente mexe com a gente, assim. E pra você ver que hoje eu não lembrar disso, é tipo, realmente eu superei o que aconteceu, sabe? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham absorvido da melhor maneira o que a gente tentou dizer pra vocês aqui agora. É um prazer. Inclusive, ela veio do Rio diretamente pra cá pra gravar esse vídeo comigo, querida. Espero que esse vídeo toque vocês e que a ideia que ela teve, assim, e que eu absorvi junto tenha surtido algum efeito, né? Porque, enfim, isso é um assunto muito sério, é um assunto que eu acho que todas as mulheres, a maioria das mulheres, conhece muito bem. Com certeza. E pra essas pessoas que gostam de fazer picuinha e de que se escondem na internet, que não pensam um segundinho na vida do outro, vamos botar a mão na consciência aí, que a gente é de carne. Com certeza essas Carne pessoas e também osso. passam por isso. Com então certeza vocês passam não por tem isso. sentido. Então, se você se colocar um pouquinho no lugar do outro, acho que o resultado das nossas ações vai fazer muito mais sentido. E era isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou colocar as redes sociais dela aqui pra vocês acompanharem, ela é uma fofinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. fazer isso. E era isso, gente. Então até o próximo vídeo. Se você tem alguma coisa pra me contar sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, a gente vai ler com muito carinho, vai responder. E é isso, vamos sempre evoluir, sempre pra frente, e sem ódio, só amor, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Fofinha.